Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo e o nosso assunto de hoje é derivadas parciais para funções de mais do que duas variáveis, ok? Bem pessoal, na aula passada estudamos funções para duas variáveis. Na aula de hoje, certo? Vamos estudar funções de três variáveis. Então vamos começar aqui com uma definição. Seja f uma função de três variáveis, x, y e z, então sua derivada parcial em relação a x, ela é definida como sendo derivada parcial de f em relação a x em x, y, z como sendo igual ao limite de f de x mais h, y, z, menos f de x, y, z sobre h tendendo a zero. E ela é achada olhando-se y e z como constantes e diferenciando-se f de x, y, z com relação a x. Então, pessoal, estudamos funções para duas variáveis e funções para três variáveis. Então, podemos simplesmente generalizar, certo? Essa definição, onde diz o seguinte: se u é uma função de n variáveis, ou seja, u igual a f de x1, x2, x3, xn, sua derivada parcial, certo, em relação à iésima variável xi, ela é dada como sendo derivada parcial de u com relação a xi vai ser igual ao limite de f de x1 a xi menos 1, xi mais h, xi mais 1 a xn, menos f de x1 a xn, tudo isso aqui sobre h, com h tendendo a zero. Beleza, pessoal? Então, pessoal, perceba que podemos simplesmente escrever a derivada parcial em relação à iésima variável xi como sendo dessas formas aqui, viu, pessoal? Derivada de u com relação a xi, ou então derivada de f com relação a xi. Beleza, pessoal? Então, temos aqui algumas notações. Por exemplo, determine a derivada parcial de f com relação a x, com relação a y e com relação a z, se f de x, y, z é igual a e elevado a x, y, que multiplica L e N de z. Então, você quer encontrar as derivadas parciais de f com relação a x, com relação a y e com relação a z dessa função. Então, a nossa solução é o seguinte. Primeiro passo, perceba que, certo? Como você quer derivar f com relação a x, y e z são o quê? São constantes. Então, você vai derivar f com relação a quem? A x. Então, vamos lá. Então, quando você deriva f com relação a x, certo? Derivando esse f aqui com relação a x, vai ficar o quê? Derivada da primeira. Então, você vai derivar e elevado a xy com relação a x. Então, você vai chamar esse expoentezinho aqui de xy de um uzinho aqui, de um u, certo? Então, a derivada de u com relação a x vai ser igual a quem? Vai ser igual a y, certo? Depois, você vai chamar o quê? De um vzinho, certo? De e elevado a u. Então, ó, a derivada de v com relação a u é o próprio e de u, como já foi visto lá no cálculo 1, certo? A derivada de e de u é o próprio e de u. Só que u nesse caso aqui é quem? É x, y. Então, dessa forma, você agora encontrou a derivada de e de xy com relação a x, que foi quem? Foi y que multiplica e elevado a x, y. Tá aqui, então, ó, derivada da primeira com relação a x vai ser o quê? Y que multiplica e elevado a xy vezes a segunda, que é quem? Ln de z, mais a primeira vezes a derivada do ln de z com relação a quem? A x. Só que isso aqui é uma constante, e a derivada da constante vai ser o quê? Zero. Portanto, a derivada parcial de f com relação a x vai ser igual a quem? Y que multiplica e elevado a xy que multiplica ln de z. Já a derivada parcial de f, certo? Com relação a y, certo? Ou seja, a derivada parcial de f com relação a y dessa função aqui é da mesma forma,
certo? Que você encontrou a derivada parcial de f com relação a x. A única diferença é que agora x e z são o quê? São constantes, certo? E você vai derivar agora f com relação a quem? A y. Então você vai fazer o mesmo processo, ó. Derivada da primeira com relação a y, então você chama, certo? Aqui, se você observar, ó, você chama xy novamente de uzinho, certo? De u. Então a derivada de u com relação a y é igual a x. Depois você chama quem? V, certo? De e elevado a u, onde a derivada de v com relação a u vai ser igual a quem? O próprio e de u. Só que u é quem? É xy. Portanto, você encontrou quem? A derivada, certo? De e elevado a xy com relação a y, que é quem? Que é x que multiplica e elevado a xy. Então, colocamos ele bem aqui, ó. X que multiplica e elevado a xy, vezes a segunda, que é quem? Que é o ln de z, mais, certo? A primeira vezes a derivada da segunda com relação a y, que vai ser o quê? Zero. Por quê? Porque z é uma constante. Beleza, pessoal? Encontrando assim agora o que? A derivada parcial de f com relação a y, certo? Que é igual a quem? A x que multiplica e elevado a xy vezes ln de z. Beleza, pessoal? Por fim, para encontrarmos a derivada aqui, certo? Parcial de f com relação a z, o mesmo processo, certo? X, certo? E y são o quê? São constantes. Então, se x e y é constante, e você vai derivar com relação a z, então vamos lá, ó. Temos o quê? Que f de z, ou seja, que a derivada parcial de f com relação a z vai ser igual a quem? Derivada da primeira, certo? Que é quem? Que é zero. Por quê? Porque x e y é constante e a derivada da constante é zero, vezes a segunda, que vai zerar, mais a primeira, que é elevada a xy, vezes a derivada de ln de z, que todos nós já sabemos, que é o quê? 1 sobre z. Então, fica e elevado a xy vezes 1 sobre z, ou seja, a derivada parcial de f, certo? Com relação a z, vai ser igual a e, que é elevado a xy sobre esse zzinho aqui. Nesse outro exemplozinho aqui, certo? Temos uma função, certo? De 3 variáveis, certo? Está aqui. Onde ela é igual a 3x à terceira, que multiplica z, menos 4x elevado a 2, que multiplica y, mais 3xy ao quadrado, mais seno xy ao quadrado mais z, certo? Ele quer que você encontre, certo? A derivada parcial de f com relação a x, depois com relação a y e depois com relação a z. Então, derivando f, certo? Com relação a x, perceba que y, certo? E z são o quê? São constantes. Então, temos o que com isso? Que a derivada parcial de f com relação a x vai ser igual a 3 que multiplica 3, que vai dar 9x ao quadrado z. Aí você coloca aqui. Menos 2 que multiplica 4, que vai dar 8xy, mais a derivada de 3xy ao quadrado vai dar o que? 3y ao quadrado, mais a derivada desse termozinho aqui, certo? Seno de xy ao quadrado com relação a x, vamos fazer aqui do lado, certo? Você chama xy ao quadrado de u, ou seja, você aplica a regrazinha da cadeia, vista lá no cálculo 1. Você chama xy ao quadrado de u, então a derivada de u com relação a x é y ao quadrado. Chama v de quem? De seno de u, então a derivada de v com relação a u é o cosseno de u, onde u é quem? É xy ao quadrado, ou seja, a derivada, certo? De seno de xy ao quadrado com relação a x nada mais é do que esse produtozinho aqui, y ao quadrado, que multiplica cosseno de xy ao quadrado. Encontrando, aí você coloca aqui. Encontrando assim a derivada parcial de f com relação a x. Certo, pessoal? Vamos agora derivar f com relação a y. Derivando f, certo, com relação a y, certo? Eu tenho o que com isso? Que x e z está aqui. Ó. X e z são o quê? São constantes. Então, você vem agora e deriva ela. Então, derivando f com relação a y, certo? Temos o quê? Esse termo aqui com relação a y, isso aqui é o quê? Uma constante. Ele vai o quê? Vai ser igual a zero.
Derivando, certo? Esse termozinho aqui com relação a y vai ficar o quê? Menos 4x ao quadrado. Aí você coloca aqui. Mas, derivando esse termo aqui com relação a y, fica 2 que multiplica 3, que dá 6xy. Você coloca aqui. Derivando esse termo aqui com relação a y, vamos fazer aqui novamente, ó, do lado, certo? Chamamos novamente, ó, aplicamos a regra da cadeia, certo? Chamamos novamente u de xy ao quadrado. Então, a derivada de u com relação a y vai dar 2xy. Depois, chamamos v igual a seno de u, onde a derivada de v com relação a u é o cosseno de u, ou seja, a derivada, certo, do seno de xy ao quadrado com relação a y nada mais é do que o produto, certo, de 2xy vezes cosseno de xy ao quadrado. Aí você coloca aqui. Encontrando assim a derivada parcial de f com relação a y, certo? Que foi igual a quê? Menos 4x ao quadrado mais 6xy mais 2xy cosseno de xy ao quadrado. Derivando agora f com relação a z, xy é o quê? É constante. Então, você vai fazer do mesmo processo. Então, ó, a derivada parcial de f com relação a z vai ser igual a quê? Ó, derivando esse termo com relação a z vai dar o quê? 3x à terceira, ou seja, 3x ao cubo, certo? Derivando esse termozinho aqui com relação a z vai dar o quê? Vai dar zero. Por quê? Porque x e y são constantes. Derivando esse outro termozinho aqui com relação a z vai dar também zero. Esse outro termo aqui também vai zerar, certo? E a derivada de z, certo? Com relação a z é o quê? É 1. Encontrando assim a derivada parcial de f com relação a z como sendo igual a 3x à terceira mais 1. Portanto, encontramos o quê? A derivada parcial de f com relação a x, com relação a y e com relação a z dessa função aqui de 3 variáveis. Beleza, pessoal? Dessa forma, encerramos a nossa aula de hoje. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!